Festa da Visitação de Nossa Senhora. Nossa inspiração de santidade de hoje é a visitação de Nossa Senhora, um momento sublime em que o céu toca a terra. Imagine a Mãe de Deus, carregando em seu ventre o Salvador do mundo, atravessando montanhas para levar alegria, santificação e a presença divina à sua prima Isabel. Este vídeo revela como esse encontro milagroso não apenas confirmou a missão de João Batista como precursor, mas também nos ensina lições eternas sobre fé, caridade e humildade. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais belos do Evangelho, onde a voz de Isabel ecoa até hoje. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. No dia 31 de maio, a Igreja Católica celebra a visitação de Nossa Senhora. Mãe de Deus leva Jesus a Isabel. Diversos são os fatos que a Igreja comemora na celebração da festa da visitação de Nossa Senhora, e que, um por um, põem em relevo a grandeza da Beatíssima Virgem. O de Santa Isabel, por divina revelação, conhecer e proclamar a prima, a dignidade de Mãe de Deus, o modo como se deu a saudação, a santificação do precursor antes do nascimento, e terceiro, o canto belíssimo do Magnificat. Pela primeira vez apareceu essa festa na Igreja Católica no século XIII. São Boaventura, na qualidade de superior geral da Ordem dos Frades Menores, ordenou que a visitação de Nossa Senhora fosse, na Ordem dos Franciscos, celebrada com toda a solenidade, incumbindo-se ele mesmo da composição do ofício próprio. Urbano VI dispôs em 1389 a celebração da festa da visitação para toda a Igreja. O terrível cisma, porém, que separava a família de Cristo, impediu a execução do decreto pontifício. O Concílio de Constança, reunido em 1441, ratificou o decreto de Urbano VI e de seu sucessor Bonifácio IX, e desde então a festa da visitação é conhecida e celebrada na Igreja Católica. Bem aflitivo correu para a Igreja de Deus o século XIV. Comparando esse século com os 3 primeiros das grandes perseguições, ou com aqueles que trouxeram as lutas contra o arianismo e o protestantismo, tem-se a impressão de que época nenhuma houve na história eclesiástica tão crítica como a do cisma ocidental. Humanamente falando, teria chegado a hora da dissolução da Igreja Católica. O perigo não viera de fora. Aninhava-se no seio da própria Igreja, achando-se a cristandade dividida em grandes partidos, cada um dos quais escolhera o seu Papa, reconhecendo nele o legítimo sucessor dos apóstolos. O fato de ter a Igreja atravessado incólume aquela crise perigosíssima é mais uma prova de que não é dirigida por homens, mas pelo Espírito Santo, de acordo com a promessa de Cristo. Pelo Concílio de Constança foi introduzida a festa da visitação, para que, assim diz o respectivo decreto, a bem-aventurada Virgem Maria, por sua intercessão, nos alcance o perdão do Divino Filho, tão ofendido pelos pecados dos homens, e restabeleça a paz e união entre os fiéis. A data da festa da visitação não é o dia da partida ou chegada de Nossa Senhora, mas o da volta à casa. As indicações do Evangelho fornecem os seguintes dados cronológicos. Maria Santíssima recebeu a saudação do anjo em 25 de março, quando Isabel se achava no 6º mês de gravidez. Sem demora e pressurosa, foi visitar a prima, em cuja companhia ficou 3 meses. É provável que tenha chegado à casa de Zacarias já nos primeiros dias de abril. É provável ainda que Maria não tenha ficado só até o dia do nascimento de São João, 24 de junho, mas tenha sido testemunha da cerimônia da circuncisão do recém-nascido, tenha presenciado a cena da discussão sobre o nome do menino, e que terminou com a declaração do pai, a soltura da língua do mesmo e a entoação do célebre Benedictus. Há, porém, pessoas autorizadas que julgam ter Maria Santíssima voltado a Nazaré antes do nascimento de São João Batista. Não há convergência de opiniões sobre a questão se Maria Santíssima se fez acompanhar de São José ou não. São Francisco de Sales deu à congregação por ele fundada o nome de Visitação, achando certamente que modelo mais perfeito de virtudes não poderia apresentar às religiosas do que Maria Santíssima,
no mistério da visitação à prima Isabel. O mistério da visitação está em íntima conexão com o da Anunciação, falando-nos ambos da grande dignidade de Maria, Santíssima como Mãe de Deus. No mistério da Anunciação, Maria é perguntada pelo anjo se aceita a maternidade divina. Isabel elogia-a por ter dado o consentimento. O anjo enaltece a santidade de Maria. Ave Maria, cheia de graça. Isabel saúda-a como Mãe de Deus. Donde me vem a dita de receber a visita da Mãe de meu Senhor? Dizendo: Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Na Anunciação escondem-se as perfeições divinas. Na visitação, Maria Santíssima as enaltece e glorifica. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Lucas 1:39. Passados em profundo recolhimento os primeiros dias depois da Anunciação, Maria Santíssima, obedecendo a um impulso do Espírito Santo, prontificou-se a visitar a prima. A relação entre Jesus e São João Batista era tão íntima que foi sem dúvida por inspiração do Espírito Santo que Maria procurou a mãe do precursor, para que este fosse santificado ainda antes do nascimento. Descobrimos e admiramos, no procedimento de Maria Santíssima, grande presteza em cumprir as ordens divinas e corresponder às graças que o Espírito Santo lhe confere. A amizade que a ligava a Isabel. Ambas tão privilegiadas, outro interesse não tem senão a salvação do mundo, e é esse interesse o ímã que lhes atrai os corações. A caridade, de que dá prova. Conhecendo a situação aflitiva da parenta, originada pela velhice da mesma e pela mudez do marido, compreendeu imediatamente que sua presença seria muito desejada pelo santo casal. Assim, Maria Santíssima, tão amiga do recolhimento, para praticar uma obra de caridade, abre uma exceção e, com sacrifício próprio, empreende a longa viagem mostrando-se pela primeira vez mãe do belo amor. Se alguns exegetas são de opinião que Hebrom tenha sido a cidade onde Zacarias morava, outros dizem que era Juta, cidade próxima de Hebrom, e exclusivamente habitada por famílias de sacerdotes. Segundo esta interpretação, o texto bíblico seria: naqueles dias, levantando-se Maria, foi à cidade de Juta, 25 léguas distante de Nazaré e 5 ao sul de Jerusalém. Maria evita a estrada comum onde passam as caravanas e muita gente. Caminha pelos atalhos e veredas estreitas, por entre as montanhas. Vai pressurosa, obediente à lei, que vedava às donzelas viajarem com morosidade. Que espetáculo encantador nos proporciona a viagem de Maria Santíssima. Maria, desconhecida do mundo, leva no casto seio o Verbo de Deus, o Salvador. A que todas as criaturas devem adoração, a luz que viria iluminar o mundo e trazer o fogo divino aos corações humanos. Que encanto ver a mãe de Jesus, a mãe de Deus, levar a bênção, a santificação ao precursor, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Maria saúda a Isabel, a mãe de Deus dirige-se à mãe do servo, a soberana à inferior. O Evangelho não transmite a saudação. Sem dúvida, foi a expressão dos sentimentos elevados e santos da Mãe de Deus, cujo efeito não tardou. E aconteceu que, logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, lhe deu o menino saltos no ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cumpriram-se as palavras que o anjo dissera a Zacarias: desde já, o ventre da mãe será cheio do Espírito Santo. Era justo que São João Batista recebesse esta graça por intermédio da Mãe do Senhor. E grande foi sua alegria, demonstrando-a por um meio tão original e inequívoco. Quem não se lembra, ao ler esse relato, das palavras de Jesus, o amigo, do esposo que está com ele e o ouve, enche-se de gozo ao ouvir-lhe a voz, pois já este meu gozo é cumprido? João 3:29. É por este motivo que a Igreja celebra com grande solenidade a festa do nascimento de São João Batista. E Isabel bradou em alta voz e disse: Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Nenhuma palavra Maria tinha dito a Isabel, a não ser as da saudação, e esta, cheia do Espírito Santo,
chama bem-aventurada entre as mulheres aquela que é o templo vivo do Espírito Santo, o sacrário do divino amor. Bradou em alta voz. Essa voz foi ouvida em todos os séculos e chegou também até nós que a imitamos, repetindo-a em cada Ave Maria que dirigimos ao céu. Quem não vê em tudo isso a conexão íntima e natural que há entre a veneração dedicada a Maria e o culto que se presta a Jesus ao fruto de suas entranhas? Quem não vê que o culto de Maria e do seu divino Filho vem do Espírito Santo? É natural, pois, que a Igreja, aproveitando-se das palavras do anjo e de Santa Isabel, formulasse uma oração que traz todos os sinais de ser por Deus inspirada. O anjo, mandado por Deus. Isabel, cheia do Espírito Santo. A Igreja, regida por este. Eis os 3 instrumentos de que se serviu o Espírito Santo para compor o grandioso uníssono, para enaltecer e glorificar a Mãe de Deus. Com o Evangelho na mão, perguntamos a todos que pretendem justificar-se só no Evangelho, abandonando a explicação autêntica da Igreja, se é segundo o espírito do Evangelho negar a Maria Santíssima o que lhe é devido, como Mãe do Salvador. Nós, católicos, veneramos em Maria não só uma mulher santa, mas a Mãe de Deus, como muito bem frisam as palavras de Isabel. Donde me vem a dita de ter a visita da Mãe de meu Senhor? Estas palavras respiram respeito à Mãe de Jesus, superior a Maria em idade, pela posição do marido, que era sacerdote do Senhor, eleita entre 1000 e honrada por Deus, mãe daquele que entre profetas é chamado o maior, julga-se feliz em receber a visita da jovem prima, esposa de um pobre carpinteiro. Poucos dias antes, essa mesma visita em nada se teria diferenciado de qualquer outra, mas a posição que Maria agora ocupa, depois de ter sido elevada à dignidade de Mãe de Deus, é tão extraordinária que Isabel a reconhece como uma honra, sobremodo grande como mais tarde, cheio de confusão e humildade, seu filho disse ao filho de Maria Santíssima: Sou eu quem devia ser batizado por vós, e vindes a mim. Bem-aventurada sois por terdes crido, pois tudo que vos foi dito da parte do Senhor se realizará. Que significam estas palavras? Que é que ainda se deverá cumprir depois da encarnação do Verbo de Deus? Isabel elogia a prima por causa da sua fé, felicita-a pela posição que, como Mãe de Deus, ocupará na ordem sobrenatural entre as criaturas. O próprio Calvino, explicando essas palavras, diz: Maria é chamada bem-aventurada, primeiro por ter aceitado com fé a saudação angélica, e segundo, por ter se oferecido a Deus como instrumento para a realização dos planos divinos. Maria merece não só a nossa admiração, mas muito mais a nossa gratidão e as homenagens do mundo inteiro. A ela devemos o nascimento de Cristo. A ela devemos a vida, a morte e todos os mistérios da vida do nosso Salvador. Como Jesus dizia aos pobres doentes que se lhe chegavam: Tem confiança, tua fé te salvou. Assim dizemos nós, com Santa Isabel. Bem-aventurada sois, porque vossa fé nos salvou a nós todos. Bem-aventurada foi Maria, bem-aventurada a Igreja, por Maria. Ela é e foi o símbolo da fé entre os apóstolos e os primeiros cristãos. Como representante da fé, vemo-la no meio dos apóstolos quando, reunidos em Sião, se preparam para receber o Espírito Santo. Como representante da fé, como a Virgem poderosa e Rainha dos apóstolos, é ela venerada e invocada na Igreja primitiva. Onde a heresia levanta a cabeça, logo se incompatibiliza com Maria Santíssima, e se dá por vencida, não é devido tanto às argumentações teológicas, senão às orações dirigidas à Mãe de Deus. O culto de Maria é, por assim dizer, o reduto inexpugnável da fé católica, a pedra de toque da nossa religião. E Maria disse: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito cheio de alegria louva a Deus meu Salvador. Bem diferente do nosso é o procedimento de Maria Santíssima, a qual, em vez de entoar elogios a si própria, dá toda a honra a Deus. Ela, a Virgem humilde e retraída, torna-se eloquente e canta louvores à grandeza, misericórdia, bondade, justiça e fidelidade de Deus, tendo para si só expressões de humildade. É o cântico sublime do Magnificat,
que a Igreja jubilosa entoa na recitação cotidiana das vésperas. Reflexões da visita que Maria Santíssima fez a Santa Isabel. Aprendemos a que regras devem obedecer às nossas visitas e às obras de caridade. Não podem ser agradáveis a Deus e úteis a nós visitas que não têm por mira um interesse superior, como sejam a glória de Deus e o proveito das almas. Distração útil e lícita não deve ser chamada uma visita que nos afasta do nosso dever. Ilícita e prejudicial é a visita feita por motivos de vaidade e que ocasião próxima oferece a conversações contra a caridade e a outros pecados. Aprendamos de Maria Santíssima a imprimir às nossas visitas o caráter do útil e do agradável, tanto para nós mesmos como para o nosso próximo, a quem visitamos. Procuremos aliar às nossas visitas um fim caritativo e generoso. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Na Itália, Camerino. Santa Batista Varano, 1524, Itália. Clarista. Reformou mosteiros, canonizada por sua vida mística e escritos espirituais. Em Corinto, Grécia. Santa Helicônides, século III, Grécia. Mártir, decapitada por sua fé cristã, canonizada por sua coragem. Na França, Chartres, São Carauno, século XX, França. Mártir, morreu por professar a fé, canonizado por seu testemunho cristão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Ó Deus, que inspirastes à Virgem Maria, ao visitar Santa Isabel, levar a alegria de Cristo Salvador e a efusão do Espírito Santo, concedei-nos por sua intercessão, que cheios do mesmo Espírito, saibamos reconhecer as maravilhas do vosso amor e proclamar com ela as grandezas do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.